Boa tarde, meus alunos. Dando sequência ao nosso conteúdo, a gente estava falando sobre redundância dinâmica de software. Anteriormente, a gente tinha falado sobre redundância estática. Nós vimos como é que era a execução e como é que a gente implementava essa estratégia de redundância estática. Nós vimos também alguns conceitos de redundância estática. Nós vimos que a redundância estática ela é constituída pelos componentes extras que passam a ser executados concorrentemente, ou seja, imagina que você tem vários componentes que eles estão em execução e a finalidade dessa redundância é exatamente mascarar ou esconder o erro. Posteriormente, a gente falou de redundância dinâmica. A gente viu que a redundância dinâmica, a gente não tem os componentes extras todos operacionais. Na redundância dinâmica, a gente tem apenas um elemento operacional e os outros elementos redundantes estão em stand-by, estão em reserva. E aí a gente iria falar exatamente sobre a redundância dinâmica de software. Então, nesse caso, os componentes redundantes só irão operar se um erro for detectado. Então, aqui o conceito já não é mais mascaramento de erro, mas sim detecção de erro. Essa técnica de tolerância a faltas possui 4 fases, como a gente já viu na aula anterior. A gente tem a primeira fase chamada de detecção de erro. Nós vimos que essa fase ela é de suma importância. É nessa fase onde a gente vai, uma vez gerada a falta, a gente vai reconhecer a presença de estado errôneo e o teu sistema deve informar esse estado errôneo. Posteriormente, tem uma segunda fase que nós chamamos de avaliação e confinamento de danos. Então, a ideia é que uma vez que acontece a falta, até essa falta gerar um estado errôneo, ou seja, até esse erro ser apresentado com base nessa falta, acontece um certo tempo. E nesse tempo pode acontecer um dano no teu sistema. Então é importante que a gente avalie e a gente confine esse dano. Posteriormente, a gente tem uma terceira fase que a gente chama de recuperação de erro. Então, uma vez que o teu sistema apresentou uma falta, uma vez que ele apresentou um estado errôneo, seria interessante que você recuperasse o teu sistema, ou seja, você retirasse o teu sistema do estado errôneo e levasse o teu sistema para um estado operacional livre de erro, mesmo que o teu sistema apresente uma queda no desempenho. E por final, a gente tem o conceito de tratamento de faltas e serviço continuado. Dando sequência aqui, a primeira fase que a gente viu dessa estratégia de redundância dinâmica, a gente chamou de detecção de erro. Existem dois tipos, pessoal. Existe a detecção de ambiente, ou seja, é aquela onde o teu sistema operacional, o suporte de tempo de execução da tua linguagem consegue oferecer, consegue informar o usuário esse erro. Então a gente chama isso de detecção de ambiente. Então a gente pode citar como alguns exemplos execução ilegal de instruções, overflow aritmético, violação de proteção, valor fora do range, ponteiro nulo não referenciado, entre outros. Então, nesse caso, a gente observa que é o suporte de tempo de execução da tua linguagem, o sistema operacional, que vai oferecer essa funcionalidade de informar ou detectar o estado errôneo. Mas em outras situações, você pode incorporar, você pode embutir na tua aplicação exatamente uma política ou estratégia para detecção de erro. Então, nesse caso, é o usuário que está desenvolvendo a aplicação, ele vai implementar ou ele vai incluir naquela aplicação algumas estratégias para detecção de erro. Então, na hora que você está desenvolvendo uma aplicação, você pode incorporar exatamente, algumas funcionalidades para detecção de estado errôneo. Isso é feito através de testes. Então, existe aí alguns testes que podem ser feitos exatamente para detecção de erro. Quais são eles? Existe um primeiro teste que a gente chama teste de replicação. Então, imagina que a gente pode ter um conceito como esse. Imagina que eu estou fazendo aqui uma aplicação com 3 threads. É lógico, essas threads elas têm que ter escopos diferentes.
Mas bora supor que essas três threads elas processem a mesma informação. E aí eu vou ter aqui exatamente uma thread que eu vou chamar de thread drive. Então imagina que essa thread aqui é ela que vai ser responsável em detectar um estado errôneo. De que maneira? Ele pega a resposta da thread T1, pega a resposta da thread T2, pega a resposta da thread T3 e compara essas três respostas. E a partir daí, se algumas dessas três respostas for diferente, ele vai detectar que houve um estado errôneo. Então veja que observe que nós temos aqui a mesma entrada aplicada às três threads. Essas três threads vão processar essas informações, elas vão gerar aqui três saídas e a gente pode, criar ou elaborar uma nova thread chamada de drive que vai ser responsável exatamente em comparar essas três threads, a resposta dessas três threads. E se houver exatamente uma divergência em uma das respostas, a gente pode detectar que tem um estado errôneo. Então isso é o que a gente chama de teste de replicação. A gente também pode ter um teste que a gente chama de teste de temporização, ou seja, aqui a gente vai detectar um estado errôneo em relação à restrição de tempo. Então imagina que você está implementando, está desenvolvendo alguma estratégia onde ela vai permitir você reconhecer um erro baseado no tempo. Então isso é o que a gente chama de teste de temporização. Ah, Paulo, mas me dê um exemplo de um teste como esse. Eu vou dar um exemplo. Bora supor que a gente tenha essa situação. Eu tenho a minha thread T1 e tenho a minha thread T2. Bora supor que eu queira mandar para a thread T1 o valor da variável x, que é igual a 10. E na thread T2 eu tenho uma variável local que eu estou chamando de variável y. E eu quero fazer o envio do valor da variável x para a thread T2. De que maneira? Eu vou fazer a chamada à função de envio sincronizado, vou chamar de sendsync, onde eu vou mandar o valor da variável x pelo canal ind0 e o meu tempo é de 5 segundos. Tá? Vamos só melhorar isso aqui. Então, só deslocando um pouco para a gente ter mais espaço. Tem a minha thread T1, tem a minha thread T2. Eu quero enviar a variável x, que tem o valor 20, para a thread T2. Vou criar uma variável aqui auxiliar para receber o retorno de uma certa função. E a thread T2 ela vai receber o valor e vai armazenar o valor recebido na variável y. E veja o que é que eu vou fazer. Eu quero enviar o valor da variável x para a thread T2. Então, vou fazer a chamada a uma função de envio sincronizada, que eu vou chamar de sendsync, onde eu vou mandar o valor da variável x pelo canal índice 0 e vou aguardar 5 segundos. E aí a minha thread T2, ela quer receber o valor, eu vou fazer a chamada a uma função de recepção, receive, onde o que eu receber pelo canal índice 0 eu vou atribuir ao valor da variável y. Então veja o que acontece. Eu tenho aqui a minha thread T1, onde eu quero mandar o valor que tem armazenado na variável x pelo canal índice 0 e vou aguardar que essa mensagem ela seja recebida em até 5 segundos. Então veja que T1 vai fazer a chamada à função de envio sincronizado para mandar pelo canal índice 0, a gente vai explicar isso posteriormente, para pegar o valor que tem na variável x e mandar isso pelo canal índice 0 e eu vou aguardar que isso aconteça em 5 segundos.
Bora supor, pessoal, que por qualquer motivo a minha thread T2 não faça a chamada à minha função de recepção. O que é que vai acontecer? Se esse envio é sincronizado e a minha thread T2 ela não faz a chamada à função de recepção, quando a thread T1 fizer a chamada a essa função aqui, ele vai ficar aguardando até 5 segundos. Ou seja, se o valor da variável x não for lido no canal 0 em até 5 segundos, eu posso retornar dessa função um código de erro. Então veja que a gente está detectando que algo está errado na thread T2. Ou seja, veja que a gente está utilizando a temporização exatamente para detectar que a thread T2 ela não está executando, ou seja, eu estou detectando um estado errôneo. E aí a gente pode fazer com que essa função de envio sincronizado ela retorne para a variável y1 uma certa constante, um certo valor, que eu vou reconhecer isso como estado errôneo. Por exemplo, caso esse envio sincronizado não aconteça em até 5 segundos, ou seja, se a minha thread T2 não fizer a leitura da variável x no canal 0 em até 5 segundos, eu posso retornar o valor 1 indicando o código de erro, ou seja, estado errôneo. Então é assim que a gente consegue fazer a detecção de erro utilizando temporização. A gente também pode utilizar, pessoal, o que a gente chama de teste reverso. O que é o teste reverso? O teste reverso é uma maneira da gente detectar um estado errôneo fazendo uma operação reversa àquela que seria direta. Um exemplo. Bora supor que eu tenha aqui uma certa thread, um certo processo, que ele pega uma entrada, essa entrada ele faz um processamento dessa entrada e me gera uma saída out. No teste reverso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saída out, vou fazer essa saída passar para uma operação inversa à operação direta, e eu vou pegar essa saída aqui e vou comparar exatamente com essa entrada. Então isso é o que a gente chama de teste reverso. Então imagina que eu tenho uma entrada, eu tenho um processo, uma thread que vai processar essa informação, ela vai gerar uma saída, essa saída a gente vai passar para uma operação que é inversa à operação direta, e o resultado desse processamento a gente compara com essa entrada. Então isso é o que a gente chama de teste reverso. Qual é a desvantagem, pessoal, dessa estratégia? Ela tem um tempo de resposta mais alto. Imagina que a cada entrada você vai fazer um processamento reverso e comparar com uma entrada corrente. Então isso leva um tempo muito grande, ou seja, essa estratégia aí ela requer um tempo de resposta maior. Outro teste que a gente pode apresentar é o que a gente chama de teste de codificação. Pessoal, esse teste ele é muito comum em redes de computadores, ou seja, com certeza vocês já ouviram falar de um teste chamado de CRC, tá certo? Do inglês vem de Cyclic Redundance Check. Tá, então esse é o tipo de teste que ele faz o quê? Imagina que você quer mandar um bloco de dados de um nó origem para um nó destino e você quer detectar se não houve qualquer alteração ou qualquer interferência nessa tua informação. Então, bora supor que você tem aqui um nó origem, que eu vou chamar aqui de N1. Você está utilizando aqui qualquer meio para transmissão de dados e você quer enviar esse bloco para o nó destino que eu estou chamando de N2. Aí o que é que você pode fazer? Você pode pegar essa tua informação e adicionar a ela um código redundante que a gente chama de código CRC. Tá? O que é que esse código faz?
ele vai implementar aqui uma informação adicional. Essa informação adicional, ela se baseia em quê? Ela vai pegar o teu dado original e ela vai fazer uma divisão polinomial. E o resto disso, pessoal, é o que vai me compor o meu CRC. Aí o que é que vai acontecer? Na origem vai mandar essa informação, ou seja, ela manda o teu dado original juntamente com o teu CRC. Ao chegar no o nó destino vai pegar esse CRC e vai fazer uma operação reversa e vai comparar com o dado recebido. E aí, a partir daí, ele vai detectar se a tua informação chegou com integridade. Então, isso é o que a gente chama de teste de codificação. Ele é muito utilizado em sistemas de redes, né? A gente também tem um teste, pessoal, chamado de teste de razoabilidade. Então, esse teste é muito comum, principalmente quando a gente trabalha com sistemas embarcados. Então, imagina que você tem uma certa aplicação, você tem o teu microcontrolador, o teu processador, tá? Tu tem uma certa entrada AD desse teu microcontrolador ou do teu processador. Esse teu AD ele faz a leitura de um sensor, tá certo? Mas você sabe que essa leitura aqui ela tem que ser um valor, um exemplo, entre 0 e 5. Ou na hora que você faz uma transformação, um valor entre 0 e 100. Então veja que a tua aplicação já sabe que o valor de leitura desse sensor, ou seja, que a informação de 0 e 5, entre 0 e 5 volts, onde você pode fazer uma conversão para um número inteiro em um valor de 0 a 100. Então você sabe que essa resposta aqui, ela só pode dar um valor entre 0 e 100. Então toda vez que você fizer a leitura do teu AD, por exemplo, estou fazendo a leitura do meu read ADC, e estou atribuindo aqui a variável x. Então, se você sabe que essa leitura ela tem que dar um valor entre 0 e 100, toda vez que você fizer a leitura do teu AD, você vai fazer um teste exatamente na variável x, para saber se esse valor da variável x é um valor entre 0 e 100. Ou seja, para saber se esse valor que está sendo lido é um valor razoável. Então, imagina que você está lendo o teu AD e a leitura resultou em algo no valor de 200. Na hora que você fizer um teste, você vai ver que essa resposta ela não é razoável. Então, isso é o que a gente chama de teste de razoabilidade. E por final, a gente tem o teste estrutural. E esse é muito simples de ser implementado. Então, imagina que você tem uma aplicação, essa tua aplicação você tem um vetor do tipo inteiro com 10 elementos. Então, o que você pode fazer é, toda vez que você for utilizar qualquer variável que esteja relacionada ao índice desse vetor, você compara para saber se esse índice é um valor entre 0 e 9. Ou seja, tu tem uma estrutura de dados, que é um vetor do tipo inteiro com 10 elementos, tu está criando aqui uma certa variável índice. Essa variável índice você está utilizando exatamente para que você opere em cima desse vetor. Então, toda vez que você tiver de ler ou escrever nesse vetor, seria interessante que você fizesse exatamente o teste de índice, para saber se a variável índice é um valor entre 0 e 9. Então, isso é o que a gente chama de teste estrutural. Depois da gente passar, tá certo, dessa fase de detecção de erro, a gente passa para uma segunda fase que a gente chama de avaliação e confinamento de danos. Por que essa fase é importante? Uma vez que a falta aparece, até que você tenha a expressão do estado errôneo, até que você tenha a informação do erro, leva-se algum tempo. E nesse tempo pode acontecer o efeito da falta, ela pode gerar um dano maior no teu sistema. Então imagina que tu tem uma situação que a falta surgiu e até que você apresente e até que o teu sistema consiga informar
um estado errôneo leve algum tempo. E embora supor que esse tempo ele seja suficiente para que o efeito dessa falta ela gere um dano no teu sistema. Então seria interessante a gente avaliar e confinar esse dano. Então, em geral, quando você confina o dano, muitas vezes você já avalia e já confina, né? Vamos mostrar como é que isso acontece. Existem duas técnicas, tá, muito utilizadas para confinamento de danos. Uma das técnicas, pessoal, que a gente chama de decomposição modular. O que é isso? Ora, imagina que eu desenvolva uma aplicação e essa aplicação eu estou desenvolvendo ela em um mesmo módulo de hardware. Então, bora supor que esse módulo de hardware eu esteja executando uma aplicação multithread com 3 threads. O que é que vai acontecer se esse meu hardware aqui sofrer qualquer dano? Bora supor que esse meu hardware ele queime. Toda a minha aplicação ela vai ser perdida. Ou seja, eu tenho um conceito de uma falta que aconteceu nesse módulo de hardware. Bora supor que essa falta seja uma falta de hardware e essa falta levou, né, a queima, né, o dano desse processador, então toda a minha informação vai estar perdida. Mas bora supor que em vez de utilizar essa arquitetura, eu utilizo uma arquitetura multiprocessador ou multimicrocontrolador e eu vou fazer com que essa arquitetura, que era num único chip, num único processador, ela agora seja distribuída em 3 processadores. Então, eu tenho a minha thread T1 executando no processador P1, a thread T2 executando no processador P2 e a thread T3 executando no processador P3. E eles vão estar comunicando entre si. Quando a gente utiliza uma estratégia como essa, é fácil a gente identificar o estado errôneo, porque na hora que a gente está fazendo a troca de informações entre essas threads, eu sei que informação eu troco entre as threads, ou seja, na hora que a thread T1 vai fazer um envio para a thread T2, a minha thread T2 sabe quem é o valor que ela tem que receber. A mesma coisa vai acontecer entre as threads T2, T3, T3, T1. Então vejo que é uma estratégia que já permite uma detecção de estado errôneo, porque a gente sabe que essas threads vão ter que trocar informações entre si e a gente consegue detectar o estado errôneo exatamente pela mensagem trocada entre as threads. E qual é a vantagem da gente ter uma estratégia como essa? Bora supor que a thread T2 detectou que a thread T1 está falha, ou seja, a minha thread T1 gerou a informação errada. Nesse momento, a thread T2 deixa de receber informação da thread T1 e a thread T2 pode informar a thread T3 que a thread T1 apresentou uma falta. Nesse momento, a thread T3 também pode não trocar mais informações com o T1, fazendo com que o módulo T1 ele fique isolado, ou seja, a gente está confinando o dano apenas ao processador P1. Então veja, isso não era possível aqui, mas é possível aqui em relação ao hardware, tá? Isso eu estou falando em relação ao hardware, porque a gente pode fazer a mesma coisa aqui com relação ao software. Mas a ideia que eu estou falando aqui é em relação ao hardware. Então veja que quando a gente faz isso, pessoal, eu vou permitir que o processador P1 que tem a thread T1 em execução, ele vai ficar isolado. Com isso a gente vai confinar o nosso estado errôneo e o dano também a esse processador. Ah, Paulo, isso pode ser feito também no mesmo processador? Pode. Aí eu vou já dar outro exemplo. Vamos supor, pessoal, que eu desenvolvo um programa sequencial, onde eu botei todas as funcionalidades, pessoal, em um programa sequencial.
O que é que vai acontecer, por exemplo, se a minha função F1 ao ser executada, ela travar? Tu vai perder toda a tua aplicação. Por quê? Porque você está executando o teu programa sequencialmente. Então, se a tua função F1, por qualquer motivo, ela ficar travada, você vai travar toda a tua aplicação. Então, em vez de utilizar um programa sequencial, é muito melhor a gente decompor esse programa em 3 threads. Então, em vez de eu ter as funções F1, F2 e F3 sequenciais, é melhor nós termos as threads T1, T2 e T3 executando concorrentemente. Por quê? Se a minha thread T1 falhar, a gente pode replicar essa funcionalidade na thread T2. E aí a gente vai ter toda a nossa aplicação executando através de 2 threads. Qual é a outra vantagem? Se a minha thread T1 apresentar um erro, a gente também pode detectar esse estado errôneo e a gente pode isolar nossa thread T1. Então, é uma maneira que a gente tem de avaliar e confinar o dano devido a uma falta ou um estado errôneo em uma thread ou em um processador. Outra estratégia que a gente pode utilizar também para avaliação e confinamento de danos é o que a gente chama de ação atômica. O que é uma ação atômica? Bora supor que eu tenho uma certa thread ou um certo processo. A gente tem as linhas de execução da nossa thread e bora supor que a linguagem que eu estou utilizando ela permita a gente criar um atomic action, uma ação atômica. Eu posso jogar um escopo dentro dessa ação atômica e aqui eu tenho um final O que seria ação atômica? O conceito de ação atômica é o seguinte: na hora que uma thread, um processo, está executando um escopo de ação atômica, essa thread ou esse processo ele não vai trocar informações com outras threads e nem com o sistema. Tá? Outro conceito que a gente tem de ação atômica, na hora que uma thread está desempenhando, executando o escopo de uma ação atômica, a thread não detecta a alteração de estado do sistema e nem o sistema detecta a alteração de estado dessa thread. A thread não troca informações com outras threads ou com o sistema. Então imagina que qualquer ação ou qualquer erro que se apresente dentro desse escopo, ele vai estar confinado aqui dentro. Por quê? Porque essa thread T1 ela nem troca informações com outras threads nem com o sistema. A thread T1 não detecta alteração do estado do sistema e nem o sistema detecta alteração desse estado. Então, na hora que minha thread está executando o escopo de uma ação atômica, se ele apresentar qualquer estado errôneo aqui, esse estado errôneo ele vai ficar confinado na ação atômica. Então, com isso, a gente permite que uma thread, executando a ação atômica, caso ela apresente um estado errôneo nessa execução, esse estado errôneo ele não vai ser visto fora dessa thread, nem por outras threads e nem pelo sistema. Outra fase muito importante, pessoal, que a gente chama de recuperação de erro. A recuperação de erro é uma fase da redundância dinâmica na qual, uma vez que você detecta o estado errôneo, você quer levar o teu sistema do estado errôneo para o estado livre de erro, mesmo que o teu sistema ele sofra uma queda no seu desempenho. Isso é o que a gente chama de recuperação de erro. E essa fase ela tem 2 tipos. Ela tem o que a gente chama de recuperação de erro para frente e recuperação de erro para trás. O que seria recuperação de erro para frente? Aí a gente pode explicar dessa maneira. Imagina que você venha com a execução do teu sistema, você detectou um estado errôneo nesse ponto, em vez de você recuperar
o teu sistema a um estado anterior, o que é que você faz? Você corrige o teu estado para um estado aceitável, mesmo que não seja preciso, e prossegue. Tá? Então veja que é o que a gente chama de recuperação de erro para frente. Tu vinha com a execução do teu sistema, você detectou um estado errôneo, em vez de você recuperar o teu sistema para um estado anterior livre de erro, não. Você desse estado, você vai fazer uma correção do estado para um estado aceitável e segue à frente. Por isso que ele é chamado de recuperação de erro para frente, tá? Recuperação. E temos também, pessoal, o que a gente chama de recuperação de erro para trás. Ele vai permitir restabelecer o sistema em estado seguro antes do erro ocorrido. Uma seção alternativa do programa é então executada. A seção alternativa a ser executada deve ter algoritmo diferente da seção que causou o erro. Como na programação em versão, é desejável que a seção alternativa não resulte na mesma falta recorrente. O ponto no qual o processo deve ser restabelecido é chamado de ponto de recuperação, e a ação de substituição é chamada de checkpoint. Então, pessoal, aqui a gente já viu que há uma diferença. Aqui você imagina que você tem um certo bloco ou uma certa seção, bora chamar de seção S1. Ao sair dessa seção, você fez algum tipo de teste. Caso você não detecte um estado errôneo, essa aqui vai ser a tua saída do teu sistema. Mas bora supor que o teste que você está utilizando detectou um estado errôneo. Então você vai recuperar o teu sistema ao estado anterior, mas você não vai mais usar a mesma seção. Por quê? Porque essa seção apresentou um estado errôneo. Então você vai executar outra seção ou outro bloco. Ao final desse bloco ou dessa seção, você faz uma fase de detecção de erro. Você pode passar esse resultado por algum tipo de teste. Caso não haja erro, isso vai ser a saída do teu sistema. Caso contrário, você vai recuperar o teu sistema a um estado anterior e vai executar uma nova seção ou bloco alternativo. Nesse caso, pessoal, seria interessante que esse bloco estivesse correto e aí vai ser a tua saída do teu sistema. Então, isso é o que a gente chama de recuperação de erro para trás. Então, veja que a gente vai retornar um estado anterior, mas a gente não pode executar o mesmo bloco, a mesma seção, porque eles já apresentaram um erro. Então, você tem que executar um novo bloco, uma nova seção. Na saída desse bloco ou dessa seção, você vai passar por uma fase de teste, que é exatamente a fase de detecção de erro. Caso esteja correto, você vai gerar a saída do teu sistema. Caso detecte um novo estado errôneo, você recupera o teu sistema ao estado anterior e vai executar uma nova seção ou um novo bloco. Então seria interessante que nesse caso, tá, esse bloco, obrigatoriamente, ele tem que estar correto. Tá? Então isso é o que a gente chama de recuperação de erro para trás. E se eu chegasse e dissesse, Paulo, me dê um exemplo aí de recuperação de erro para frente. Então, bora supor que eu tenha uma aplicação como essa. Eu tenho uma certa thread, um exemplo. Eu tenho aqui a minha variável int x. Bora supor que seja igual a 0. Tenho aqui a leitura de um certo AD, vou chamar de y. E o que é que vai acontecer? A leitura desse AD tem que ser um valor entre 0 e 5. Então, bora supor que eu fiz a leitura do meu AD, read ADC,
Para que a gente detecte um estado errôneo, eu vou fazer o seguinte, ó, if y maior do que 5 ou y menor do que 0, o que é que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esse estado errôneo. Eu vou fazer y é igual a 3. E aí eu consigo. Pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu sei que a leitura aceitável de um AD é um valor entre 0 e 5. Então, na hora que eu vinha com a execução da minha thread T1, eu fiz a leitura do meu AD. Essa leitura eu retornei a variável y e eu sei que essa leitura tem que ser um valor entre 0 e 5. Aí eu fiz o teste. Se y for maior do que 5 ou y for menor do que 0, o que é que vai acontecer? Eu estou lendo aqui um valor errado, detectei um estado errôneo. Então eu vou corrigir esse estado errôneo para um estado aceitável, ou seja, o meu valor deu fora do range. Então, o que foi que eu fiz? Eu corrigi esse valor para um estado aceitável. É lógico que ele não é o estado preciso, não é o estado correto, mas é o estado aceitável. Nesse caso aqui, pessoal, é preferível um estado aceitável do que um estado errado. Eu sei que a leitura do meu AD tem que ser um valor entre 0 e 5. Então, se eu fizer uma leitura de 7, um valor 7 ou 8, isso é um valor errado. Isso é um valor não aceitável. Então, o que foi que eu fiz? Eu corrigi esse resultado para um valor aceitável. Ah, Paulo, é o preciso? É o exato? Não, mas é o aceitável. Então, isso é o que a gente chama de recuperação de erro para frente. A gente também já explicou mais ou menos como é que é a recuperação de erro para trás, mas eu vou fazer, pessoal, um escopo de código em linguagem C de como a gente consegue implementar a recuperação de erro para trás. Mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente utiliza a estratégia de recuperação de erro para trás com comunicação interprocesso. Pessoal, na comunicação interprocesso, principalmente se a comunicação ela for sincronizada, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar a estratégia de recuperação de erro para trás. Por que que isso é importante? Então a gente pode dar um exemplo aqui nesse slide, tá? Então imagina que eu tenho dois processos que estão sendo executados concorrentemente. Esses processos eles trocam mensagens entre si. IPC do inglês a gente chama de comunicação interprocesso. Essa comunicação, pessoal, a recepção obrigatoriamente ela é sincronizada e o envio pode ser síncrono ou assíncrono. Bora supor que eu estou utilizando como IPC envio e recepção sincronizados. Então veja o que acontece. Eu estou chamando esses R11, R12, R13, R21, R22, aqui é o que a gente chama de pontos de recuperação. Os checkpoints, pontos de recuperação. Então vamos lá. Nesse ponto aqui, pessoal, o que é que acontece? Eu faço um teste e detecto se há estado errôneo ou não. Se não houver, eu sigo à frente. Caso contrário, eu vou recuperar o meu sistema ao ponto de recuperação anterior, certo? Então, bora supor que o meu processo P1 vinha executando, ele chegou nesse ponto aqui, não detectou nenhum estado errôneo e fez o envio sincronizado para o processo P2. Ótimo. O processo P2 vinha executando, executou a função de recepção, recebeu essa mensagem e seguiu. Passou pelo ponto R21, fez um teste, não detectou estado errôneo e prosseguiu. Chegou bem aqui, ele fez o envio sincronizado de uma mensagem para o processo P1. O processo P1 vinha na sua execução e chegou bem aqui, ele fez a chamada à função de recepção e recebeu a mensagem. Sendo que quando ele chegou bem aqui, ele detectou um estado errôneo. Na hora que ele detectou um estado errôneo, ele teve que recuperar o seu sistema para o ponto de recuperação anterior para o ponto R11. Ora, mas o meu processo P2 já vinha
prosseguindo aqui. Na hora que meu processo P2 chegou aqui, ele quis fazer um envio sincronizado para o meu processo P1, mas o meu processo P1 voltou para esse ponto. E o meu processo P1 fez o envio sincronizado para o processo P2. Então veja o que é que acontece. O meu processo P2 já está bem aqui enviando uma mensagem sincronizada para o processo P1 e meu processo P1 retornou esse ponto para fazer um envio sincronizado no processo P2. O que é que vai acontecer? O meu processo P2 vai ficar travado aqui por tempo indeterminado e o meu processo P1 vai ficar travado aqui por tempo indeterminado. Então, pessoal, essa é a grande dificuldade de quando a gente utiliza recuperação de erro para trás em comunicação interprocesso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você tem que ter um gerenciador de processos exatamente para permitir que quando um processo apresente um estado errôneo, onde ele vai recuperar para um estado anterior, todos os outros processos, pessoal, também tem que recuperar ou tem que voltar para estados anteriores. Isso requer, pessoal, que a tua execução tenha um tempo de resposta muito alto. Imagina, toda vez que um processo apresentar um estado errôneo, ele tem que recuperar para um estado anterior e o gerenciador de processos tem que fazer com que todos os processos recuperem a estados anteriores a esse. Então, só para vocês verem a dificuldade e o tempo de resposta, né, que essa estratégia requer. Por fim, pessoal, a gente tem o que a gente chama de tratamento de falta e serviço continuado. Não adianta nada a falta surgiu no teu sistema, você detectou o estado errôneo, você recuperou o teu sistema para um estado livre de erro, mas a tua falta continua lá. Então seria interessante que você detectasse aonde está essa falta e você removesse essa falta. Então, o tratamento de falta ele pode ser dividido em dois estágios. Primeiro é a localização da falta e depois o reparo do sistema. Pessoal, naquela segunda fase onde você confina o dano, se você fizer uma estratégia de confinamento de danos muito bem feita, você já localiza a falta. Porque, em geral, quando você decompõe o teu sistema, quando você decompõe o teu hardware, quando você decompõe o teu software, e na hora que você isola os componentes, fica muito fácil você localizar a falta. E a partir daí você vai reparar o sistema. Quando é na parte de software, a maneira que a gente vai ter que reparar o sistema é instalando uma nova versão. E na hora que a gente trabalha com hardware, você trocar um processador, um microcontrolador, uma placa de circuito impresso, um controlador, tá? É dessa maneira que a gente, né, faz o tratamento de faltas. E depois você vai ter que fazer com que o teu sistema volte a ser operacional novamente. Então, primeiro você vai tratar a falta, você vai localizar a falta e você vai reparar essa falta, e depois disso você vai fazer com que o teu sistema volte a ficar operacional novamente. Então, esse é o conceito de tratamento de falta e serviço continuado. O bloco de recuperação a gente vai deixar para a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção e boa tarde. Até mais.